Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, no versículo 13. Esse texto nos diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, falando novamente sobre seriados e filmes, aí já é interessante como alguns seriados atraem um público, né? Mesmo por aquilo que às vezes a gente tenta evitar. E um desses seriados é o seriado que fala sobre a atividade hospitalar. Seriados já antigos e outros mais atuais, eles são muito atraentes ao público e por isso cresce cada vez mais a quantidade de seriados nesse formato nos streamings ou na televisão. Seriados como ER, Dr. House, Grey's Anatomy, né, falam dessa realidade vivida pelos enfermeiros e médicos nos hospitais, tentando trazer à vida aqueles que estão chegando ali doentes ou mortos. E é disso que Paulo vai falar mais ou menos na nossa meditação de hoje. Veja que na meditação anterior nós vimos como a nossa união com Cristo, ela é simbolizada tanto no batismo, significando a nossa morte para o pecado, quanto na ressurreição, simbolizando essa nova vida. E tudo mediante unicamente pela fé no poder de Deus, morte e vida. Agora vejam só que Paulo ele coloca duas realidades vividas pelos crentes de Colossos que também devemos meditar quanto à nossa realidade. Paulo aqui ele faz uma aplicação direta, pessoal e particular em vez de uma aplicação generalizada. Como disse em outra meditação, a maioria dos crentes daquela igreja não tinham vindo do judaísmo para o cristianismo. Eles eram gentios, pagãos convertidos. E essa é a aplicação particular que Paulo acaba de fazer e também nos atinge. Então, irmãos, a primeira realidade colocada por Paulo aqui é a realidade da morte. Ele fala, vós estáveis mortos. Primeiramente, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Essa era a realidade dele. E é de clara compreensão que Paulo aqui não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual. De fato, essa é a realidade de todo aquele que não está unido a Cristo. Todos estão sob a condenação do pecado, recebendo o justo salário do pecado, que é a morte, como Paulo fala em Romanos 6:23. Então, Paulo ele estava falando a eles que antes de conhecerem o Evangelho, antes deles receberem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, essa era a realidade daqueles crentes. Eram pessoas que estavam mortas. Mas qual era a causa dessa morte? Primeiramente, Paulo coloca aqui, pelas vossas transgressões. Irmãos, essa é uma verdade que não há como ocultar das pessoas. Todo pecador é uma pessoa morta espiritualmente. Todo aquele que transgride a lei de Deus está nessa situação. E o apóstolo João, lá em 1 João 3,4, nos fala: o pecado é a transgressão da lei. Então, todo homem que peca contra a lei de Deus, desobedece a Deus, que não acerta o alvo da vontade de Deus, está em situação de morte espiritual. E todo homem tem a plena convicção do seu pecado quando se coloca diante de Deus e da sua lei. Vejam que foi isso, por exemplo, que aconteceu com o profeta Isaías. Lá em Isaías 6, versículo 5, ele fala, quando ele encontra-se perante a glória de Deus, ele fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A mesma coisa acontece com Daniel, lá no capítulo 10, quando ele também se coloca diante de Deus e faz aquela confissão de pecados. Mas veja que outra demonstração dessa morte é citada por Paulo como pela incircuncisão da vossa carne. E aqui é muito importante nós explicarmos o que Paulo quer dizer com isso. Porque ele não está defendendo que todo homem circuncidado é diretamente salvo, como se a salvação viesse por esse tipo de obra.
Mas o que ele quer colocar aqui, figuradamente, é que os crentes de Colossos, que eram gentios, antes de conhecerem a Cristo, estavam alienados de Deus. Não faziam parte do povo de Deus, cujo sinal era a circuncisão. Então Paulo ele estava dizendo: vocês estavam mortos por causa dos vossos pecados e porque estavam alienados, afastados de Deus. Mas então Paulo quer chegar ao ápice da graça divina. Da realidade da morte, ele passa para a realidade da nova vida, da nova realidade, a vida. Ele diz: ele vos deu vida. A primeira coisa importantíssima a observar aqui é que a vida não é conquistada por nossos esforços próprios. Mortos não voltam a viver de forma natural. Pessoas que têm parada cardíaca não são ressuscitadas espontaneamente. Precisam de um agente externo massageando o coração, dando a força que o corpo não possui mais. Percebam que a mesma ilustração Paulo usa ali em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A nova vida que tem a ver com a conversão, com a vida eterna, com a fé em Jesus e a nossa união com Ele, é uma ação completamente divina sobre o homem. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, visto que nós estamos inertes em nossa situação pecaminosa de morte. Mas como Ele nos dá essa nova vida? No final do versículo, Paulo continua: perdoando todos os nossos delitos. O pecado é a causa da morte. O perdão desses pecados muda a nossa situação. E esse perdão Paulo vai explicar no versículo seguinte, em que nós vamos meditar amanhã. Mas aqui, novamente, voltamos àquela mensagem paulina que tem sido o foco dessas últimas mensagens. Se todo homem está naturalmente morto por causa da sua ligação com o pecado, e isso se altera somente por meio do perdão de pecados, e esse perdão vem por meio do sacrifício de Jesus e não por outros meios ou por nossos próprios esforços, então Jesus nos basta. A solução da morte e da alienação de Deus vem por meio do sacrifício de Jesus. Por ele nós somos perdoados dos pecados e por meio dele nós somos reconciliados com Deus, aproximados com o Pai. O pecado que causa morte e a alienação, o afastamento de Deus são resolvidos por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que louvemos a Ele por tamanha graça que nos foi dada. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco, a ponto de enviar Seu Filho, Seu unigênito Filho, para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, porque Tu providenciaste Teu Filho, como aquele que nos aproximou de Ti, como aquele que fez a paz contigo, aquele Senhor que nos trouxe o Teu amor para dentro do nosso coração e nos deu vida e vida em abundância. Te louvamos, ó Pai, porque por nós mesmos jamais conseguiríamos alcançar essa bênção. Assim, Tu és exaltado para todo sempre. Abençoa o Teu povo para que viva com esse amor e em toda alegria diante de Ti. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém.